Olá, esse é o Saúde Black, um canal de saúde com enfoque nas questões raciais. E hoje a gente está para falar mais um pouco sobre o novo coronavírus. Vamos entender um pouquinho a definição do que é o coronavírus, vamos entender um pouquinho da estrutura desse vírus, algumas comorbidades, alguns grupos prioritários, certo? Por falar em grupos prioritários, foram incluídas novas pessoas, né? As gestantes que anteriormente não estavam incluídas, agora estão incluídas no grupo prioritário para receber a vacina, desde que acordo da gestante com a família e também com o seu médico. Outra novidade maravilhosa: chegaram as 2 milhões de doses da vacina da Oxford, da Índia. Notícia maravilhosa. E eu tenho refletido com vocês lá no Instagram. Aliás, antes da gente começar, se inscreve aqui no Saúde Black e me segue lá no Instagram. Por quê? Porque tem coisa que eu falo aqui que eu não falo lá. E tem coisa que eu falo lá que eu não falo cá. E você vai perder bobeira? Não fica com a metade da informação. Me segue lá no Instagram também. Pessoal, vamos continuar refletindo sobre o coronavírus. Eu achei um artigo super legal. Um embasamento científico maravilhoso. Como eu sempre falo com vocês, né? A saúde ela é baseada em evidências. Tudo que eu falo, tudo que uma pessoa da área da saúde fala, ou que um cientista fala, não é simplesmente a opinião dele. É a opinião dele baseada nos artigos, baseada nos estudos científicos. Eu achei numa base de dados aqui específicas da área da saúde um estudo maravilhoso, intitulado, é uma revisão sistemática, tá? O título dela é uma revisão do progresso e desafios da vacina. Vai falar sobre diferentes tipos de vacina, vai falar sobre a estrutura do vírus, vai falar sobre DNA viral, né? Vai falar os diferentes tipos de IFA, que é o princípio ativo para a produção de vacina, os diferentes modelos, né? Mecanismos que eles utilizaram, se é RNA mensageiro, se é mRNA mensageiro, se é o vírus inativado. Ele é um artigo bem bom e bem completo, bem complexo também. A gente vai abordando ele aos poucos, tanto aqui no canal, quanto também lá no meu Instagram. Gente, vocês estavam com saudade de mim? Eu tava meio sumidinha, não é mesmo? Quando a gente vai pensar em coronavírus, pessoal, a gente precisa ter em mente que o coronavírus ele é um vírus respiratório, certo? E, portanto, a transmissão dele vai se dar por gotículas, né? É por isso que você precisa usar a máscara. Deixa eu ver se tem uma máscara aqui. Achei. Você precisa usar a máscara cobrindo a boca e o nariz. Porque quando você espirrar ou quando você tossir, o vírus vai sair em quantidade menor, né? Porque a máscara ela faz uma barreira mecânica que impede que essas gotículas saiam, ou pelo menos minimiza essa saída. Mas o que é o coronavírus, né? O que é esse vírus que mudou tanto a vida da gente? O coronavírus, ele é de uma família de vírus, certo? E ele tem como sua característica apresentar na sua superfície, certo? Uma coroa, que no latim quer dizer corona, por isso, coronavírus. Bom, existem vários tipos de coronavírus, certo? E a Covid-19 é um novo coronavírus, certo? Onde é que ele surgiu? Ele surgiu primeiramente na cidade de Wuhan, na China, certo? E aí, no mercado que vendia peixes e alguns animais silvestres, sendo que tem alguns estudos que apontam, né, que ele teria origem nos morcegos. E aí, nós temos então o SARS-CoV-2, certo? Como eu falei, foi detectado em Wuhan, aquela coisa toda que a gente estava falando. E aí, a Covid se espalhou, como a gente sabe, pelo mundo todo, e ceifou muitas e muitas vidas, né? Existem formas da Covid-19, ele é um vírus respiratório, que ele vai gerar uma inflamação no pulmão, certo? E ele tem diferentes tipos de manifestações clínicas que eu digo, né? Então, você tem tosse seca, né? Febre, sendo que a febre, segundo os estudos que eu tenho lido, ela se manifesta mais em adultos do que em crianças.
Algumas pessoas podem ter perda do paladar, né, e do olfato, e tudo isso que a gente vem conversando. E aí esse vírus ele vai causar um desconforto respiratório tão grande que ele pode levar a uma síndrome da angústia respiratória, e esse paciente vai comprometer a troca gasosa desse paciente, e esse paciente vai precisar de um suporte ventilatório, né, uma ventilação mecânica, e também do uso de oxigênio esse que está faltando lá para o pessoal em Manaus. Inclusive a vacinação tá sendo feita uma cota, né, dentre as vacinas que estão chegando e as que nós já temos. Inclusive foi aprovada mais 4,8 milhões de vacinas da Coronavac. A Anvisa já autorizou. Então nós temos um total de mais ou menos uns 12 milhões de vacinas, sendo que a população que nós temos que vacinar é mais de 70 milhões dessa primeira fase do grupo prioritário. Mas já é também um começo, né? Quem faz parte dos grupos prioritários? Porque assim, pessoal, quem precisa ser vacinado são as pessoas que têm mais chances de contrair o vírus e estão mais expostas. Quem são as pessoas que são mais expostas? Profissionais da área da saúde. Quando eu falo profissionais da área de saúde, eu estou querendo dizer médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfim, as pessoas que estão ali na linha de frente para salvar a vida das pessoas, certo? Esses são os profissionais de saúde de linha de frente. Deixa eu tomar uma aguinha. E aí, quando a gente vai pensar no coronavírus, né? Eles são vírus de RNA. Um vírus de RNA de fita simples, certo? No sentido positivo, e eles são envelopados por um nucleotídeo helicoidal. Eles pertencem da família Coronadae, certo? E eles são divididos, ele tem uma divisão, eles são divididos em 4 gêneros: alfa, beta, delta e gama. Quando a gente vai pensar na síndrome respiratória aguda, tá? Na síndrome respiratória aguda grave, como eu estava falando, ela vai ser causada pelo SARS-CoV-2, que é um beta-coronavírus. Como eu falei para vocês, tem várias classificações. O novo coronavírus pertence à ordem beta. E aí vai levar a uma síndrome respiratória aguda, que também tem um outro vírus, que é o MERS-CoV, que causou a síndrome respiratória aguda lá no Oriente Médio, certo? Bom, alguns estudos analisaram, então, alguns estudos transversais analisaram na China, eles mostraram que a idade média dos pacientes diagnosticados é, em média, 52 anos, sendo que a maioria é do sexo masculino, 55,9. Manifestações clínicas, como eu falei, ele é um vírus respiratório, então as principais manifestações clínicas do coronavírus é tosse, febre, mialgia, que é a dor, né? A dor no corpo, fadiga, mais aquelas outros sintomas que a gente estava conversando, perda do olfato e do paladar. Vamos lá. Quando a gente vai pegar os exames laboratoriais, né? A gente tem uma prevalência da proteína C reativa elevada, a CRP. A desidrogenase lática, também elevada, e uma linfopenia, então uma diminuição, né, desses linfócitos, e também a gente vai ter a albumina reduzida. E aí, um dado importante é que 36,8% desses pacientes, segundo esse estudo, apresentavam comorbidades, que é bem que a gente vem falando, que vai cursar com as comorbidades da raça negra, certo? Que é hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes. Mais pra frente eu vou trazer um estudo para vocês falando só como o vírus vai atacar o nosso pulmão, como o vírus vai atacar o nosso coração, a fisiopatologia, né, dessa interação do nosso sistema imune com o coronavírus. Gente, fica aqui no Saúde Black que é só coisa boa para vocês. E aí, esse coronavírus, a estrutura desse SARS-CoV-2, ela envolve uma importante glicoproteína, que é justamente a glicoproteína, a região chamada, na verdade, ele é um trimérico, né, que é chamado de proteína S, e é justamente, geralmente, nessa proteína S que ocorrem as mutações
do coronavírus, como a gente estava conversando, a B117 e as outras. Certo? Pessoal, vamos lá! É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo, hein? Não perde não, hein? Se inscreve aqui no Saúde Black. Dei até um zoom pra você. Tchau, pessoal!